Então, os fatores que afetam a vida em fadiga são a tensão média, que aí pode ser, como no caso lá do exemplo do ensaio, se uma senoide passando pelo zero, então a tensão média aqui ela vai estar em zero. Nós podemos ter uma tensão flutuante, onde a tensão média não é zero, ou seja, sempre vou ter uma tensão aplicada, ora aumentando, ora diminuindo. E eu posso ter um comportamento que seja totalmente irregular, que aqui eu tenho vibrações mais complexas. E aqui, recapitulando, quanto maior a tensão aplicada, significa dizer que menor a resistência ou menor a quantidade de ciclos que o material suporta. Posso ter efeitos da superfície. Então aqui eu tenho dois projetos ou dois desenhos. Nós temos um aqui que é completamente, digamos, formando um ângulo de 90 graus e aqui com uma suavidade na ligação desses dois elementos. Então esse daqui vai ter um limite inferior de fadiga inferior em relação a isso aqui, porque esse pontinho aqui formando um ângulo de 90 graus é um canto vivo e aqui vai servir de concentrador de tensão. Então provavelmente quando começar as cargas cíclicas, aqui vai terminar tendo uma ruptura. Nós temos aqui dois tipos de tratamento, que é um tratamento superficial, onde nós vamos ter um elemento normal e um elemento que foi jateado, ou seja, jateado é basicamente você pegar uma peça e jogar limalha de ferro ou areia, qualquer coisa que seja, então você dá pequenas pancadas na superfície, então você está comprimindo essa superfície e ao comprimir essa superfície você impede que as trincas sejam criadas com tanta facilidade. Podemos ter ainda os efeitos do ambiente, fadiga térmica, que é induzida normalmente em temperaturas elevadas. Então, basicamente, se a gente tem a temperatura alta, tem dilatação a gente pode criar tensões, por exemplo, onde tem uma viga que está engastada em dois pontos, então um problema hiperestático. Então, esse aumento e diminuição da temperatura pode fazer a criação de uma trinca. Podemos ter ainda a fadiga associada à corrosão, que ocorre pela junção de dois fatores, o ataque químico e tensões cíclicas. Fluência é a deformação permanente e dependente do tempo dos materiais quando eles são submetidos a uma carga e uma tensão constante. Então, se a gente pegasse, por exemplo, um plástico, colocar aqui um peso, sei lá, 10 kg, polipropileno aqui, e pega aqui um aço, colocar os mesmos 10 kg, deixar o tempo passar, lá um certo tempo mais na frente a gente veria que o polímero teria se deformado, enquanto que o plástico, ou enquanto que o aço estaria praticamente do mesmo tamanho. Então, é uma deformação que acontece com o tempo e que a temperatura ambiente para cargas dentro dos limites elásticos do material metálico será irrelevante. Ele não vai ter esta deformação. Entretanto, caso esse aço esteja ou seja utilizado em locais com elevadas temperaturas, aí passa a ser um problema. Então, a fluência é geralmente um fenômeno indesejável e com frequência um fator limitante de vida útil de uma peça. É observado em todos os tipos de materiais. Para os metais, ela é importante apenas em temperaturas acima de aproximadamente 0,4 ou 40% da temperatura de fusão do metal. Então, abaixo dessa temperatura é pouco irrelevante, mas aí se você imaginar que tem uma pá de um rotor de um avião
que vai estar suportando elevada temperatura e cargas cíclicas, aí se você tem que ter o conhecimento de que material se pode ser utilizado naquele tipo de aplicação. E como é que a gente sabe, ou sabe como danado, ou como é o comportamento de um metal em fluência? Fazendo um ensaio de fluência. Como nos metais a temperatura ou a fluência é importante em elevadas temperaturas, então o ensaio é conduzido literalmente dentro de um forno. Então tem-se o corpo de prova, coloca-se dentro de um forno e aplica-se uma tensão e vê o comportamento ou a deformação desse material com o passar do tempo. No caso aí, essa empresa produz aí forninhos que podem chegar até 1.300 graus Celsius. Aí o corpinho de prova, extensômetro, no caso, o extensômetro é feito para suportar a elevada temperatura. E aí só mostrando como é o software deles. Então, tem aí temperatura, o comprimento inicial do corpinho de prova. Aí termopares flexíveis. O extensômetro. E acabou. Então o ensaio, basicamente, nós vamos ter a aplicação de uma tensão. Então, está aplicando aqui o tempo e tem-se a aplicação de uma tensão. Aqui nós vamos ter a deformação. Então, imagine que é uma tensão constante e com elevada temperatura. Então, à medida que vai começando, então tem uma deformação primária, ou um primeiro estágio, depois um segundo estágio e depois um terceiro estágio até a ruptura. Então, essa deformação inicial é uma deformação totalmente elástica, está dentro lá do limite de elasticidade. Depois, nós temos uma fluência primária ou transiente, que é caracterizada por uma taxa de fluência continuamente decrescente, ou seja, a inclinação da curva diminui ao longo do tempo. Isto sugere que o material está apresentando um aumento de resistência à fluência ou encruamento, tá? Que a curvinha está fazendo, ao invés de ela ir mais alta, ela está deitando um pouquinho. Tá? Então, chega no estágio secundário, e aí a gente já passa a ter o regime estacionário, ou seja, a taxa de deformação é constante, a curva tende a ser meio que uma reta, estágio tem a maior duração e se alterna encruamento e recuperação. Esse estágio que se mede a taxa de fluência no regime estacionário, que é esse ER. Que é a variação ali do ΔE sobre ΔT. E o terceiro estágio, que é a fluência terciária, há uma aceleração na taxa e, por fim, a ruptura. A ruptura resulta de alterações microestruturais e ou
metalúrgicas. Então, o efeito da tensão e da temperatura. Em uma temperatura abaixo de 0,4, temperatura de fusão, e após a deformação inicial, a deformação é virtualmente independente do tempo. Seja pelo aumento da tensão ou da temperatura, é observado o seguinte: o aumento da deformação instantânea no momento da aplicação da tensão, o aumento da taxa de fluência em regime estacionário e a diminuição do tempo de vida até a ruptura. E aqui nós temos a exemplificação desse negócio. Então aqui, se a temperatura é menor do que 0,4 T, então basicamente você tem a deformação e mantém constante. Então se a temperatura vai aumentando ou a tensão, se a temperatura vai aumentando ou a tensão vai aumentando, o que é que vai acontecendo? O tempo até a chegar à ruptura vai diminuindo, ou pelo aumento da temperatura ou pelo aumento da tensão.